em mais um dia abençoado. Queremos falar hoje sobre a igreja patrística e sobre a oposição que os cristãos sofreram naquele momento dos pais da igreja. Quem eram os pais da igreja? Os pais da igreja eram os líderes que vieram após os apóstolos. Sim, por que são chamados de pais? Pois eles eram ouvidos e respeitados por toda a igreja. Temos diversos pais e eles eram de língua grega, viviam na área ali do mar Mediterrâneo e eles eram de diversas etnias. Sim, a história deles se divide em três partes, em antinicenos, nicenos e pós-nicenos. Eles não eram perfeitos, meus irmãos, mas eles permaneceram firmes pela verdade. Isso, alguns deles foram até chamados de hereges. Eu quero citar alguns nomes de alguns pais aqui, como Policarpo, Clemente, Irineu, Taciano, Tertuliano, Orígenes, Cirilo, Cipriano, Jerônimo e Justino Mártir. Isso mesmo. A igreja sofreu muita perseguição. Primeiro ela sofre perseguição dos judeus e logo após dos romanos. No início, a igreja, até os cristãos, eles tinham uma certa regalia porque os judeus eles eram protegidos pelos romanos. Mas após a revolta dos judeus contra os romanos, e os romanos destroem toda Jerusalém, destroem o templo, naquele momento eles, considerados dissidentes dos judeus, passam a ser perseguidos também pelo Império Romano. Tudo bem. Então, nós devemos saber que naquela época o ambiente social era meio conturbado, porque as pessoas adoravam vários deuses, deuses greco-romanos, a Ísis do Egito, a Mitra da Pérsia, a Bele da Ásia Menor. E nós vamos ver que em meio ao epicurismo, o estoicismo, o sincretismo, é nesse momento que os pais da igreja vão pregar e vão trazer ali a palavra de Deus para desfazer toda aquela confusão. São 10 imperadores que perseguem da igreja, que vai de Nero a Diocleciano. Tem uma carta de Trajano a Plínio, que diz o seguinte: o imperador diz a ele: olha, você deixa os cristãos à vontade, só se alguém fizer alguma queixa contra eles, aí você se preocupa com eles, mas a princípio deixa eles quietos. Era essa visão que eles tinham sobre os cristãos em algum tempo, mas também teve as perseguições generalizadas, que foi o caso ali do imperador Décio e do Diocleciano, que tentaram acabar mesmo com o cristianismo, chegando a ponto de queimar bíblias e fazer muitas maldades, destruir templos, fazer coisas terríveis mesmo ali contra os cristãos, forçando eles a negarem a sua fé. Isso. Foram muitas perseguições, mas no ano 313 o cristianismo ele recebe uma grande bênção, vamos dizer assim. Outros já trazem de uma outra forma, através do imperador Constantino, que libera o culto cristão, que era até então proibido. E a igreja crescia mesmo sendo perseguida, porque o evangelho era pregado entre os pobres, entre as viúvas, entre as crianças, entre os encarcerados. Mas os cristãos tinham algo de diferente, eles eram exclusivistas. Isso. Eles eram exclusivistas, eles se separavam, eles não honravam seus antepassados como os romanos, eles não cultuavam o imperador, eles não participavam das festas cívicas. Isso. Então, por causa da moralidade, e eles são acusados de antifamília, porque tinham por Cristo como pai, chamado de antissociais, isso porque achavam que eles tinham ódio da raça humana, diziam que os cristãos eram uma sociedade secreta, porque eles cultuavam de forma escondida, que eles praticavam incesto, porque um chamava o outro de irmão, que praticavam também o canibalismo pelo fato de comer o pão, beber o cálice, que eles diziam que era o corpo e o sangue de Cristo,
E aí eles eram chamados também de pagãos e outras coisas mais. Mas Tertuliano, um dos pais da igreja, que era advogado e virou teólogo, ele disse que o sangue dos mártires era semente da igreja e que todo motivo, que qualquer coisa era lançado como os cristãos, contra os cristãos, lançando os cristãos aos leões. Por exemplo, qualquer catástrofe que acontecia era culpa dos cristãos. Mas a cada mártir, a igreja comemorava, sim, a morte de cada um, e a igreja crescia. Muitos morreram, muitos foram massacrados, perseguidos nesse período dos pais da igreja. Mas nós temos que refletir, porque nos últimos 50 anos da nossa era, morreram, em nome de Cristo, pelo mundo que vivemos, mais do que nesses primeiros séculos. Isso tudo nos faz refletir o nosso papel na atualidade, pregando uma palavra que vai contra os conceitos mundanos, mas que traga transformação e esperança, entregando até a própria vida pela causa do Evangelho. Pois o Senhor Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Que Deus nos abençoe.